Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Socorre-me, pois minha alma em ti confia, e sob debaixo das tuas asas encontro abrigo até que passem as calamidades. Socorro, Deus, socorro, Deus. Prosseguindo com a leitura da história do rei Davi. Já caminhamos para a etapa final. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 23, a partir do versículo 8º. Os soldados famosos de Davi. São estes os nomes dos soldados famosos de Davi: Josebe, Basebete, Detaquemone, que era o líder do grupo chamado Os Três. Com a sua lança, ele lutou contra 800 homens e matou todos numa batalha. Eleazar, filho de Dodo e neto de Aui, era um dos famosos Três. Uma vez, ele e Davi desafiaram os filisteus que se haviam reunido para a batalha. Os israelitas se retiraram, mas Eleazar ficou e lutou bravamente contra os filisteus. Lutou tão ferozmente que até teve uma cãibra tão forte na mão que não podia largar a espada. A espada se tornou extensão em um outro membro do seu corpo. O Senhor Deus conseguiu uma grande vitória nesse dia. Depois que a batalha terminou, os israelitas voltaram até ao lugar onde Eleazar estava para tirar a armadura dos mortos. Em seguida, vinha Sama, filho de Agé, o Ararita. Os filisteus se juntaram em Leí, onde havia uma grande plantação de ervilhas. Os israelitas fugiram dos filisteus, porém Sama ficou na plantação, sozinho. Defendeu-a e matou todos os filisteus. Nesse dia, o Senhor conseguiu uma grande vitória. Perto do começo do tempo da colheita, 3 do grupo chamado os 30 desceram até a caverna de Adulã, onde Davi estava, enquanto um bando de filisteus acampava no Vale dos Gigantes. Nessa época, Davi se encontrava na fortaleza e um grupo de filisteus estava na cidade de Belém. Então, Davi teve uma vontade e disse: pensou alto: como eu gostaria que alguém me trouxesse um pouco de água do poço que fica perto do portão de Belém. Aí, os 3 soldados famosos passaram pelo acampamento dos filisteus, tiraram água do poço e levaram para Davi. Mas ele não bebeu daquela água. Em vez disso, a derramou como uma oferta a Deus, o Senhor, e disse: ó Senhor Deus, eu nunca poderia beber desta água. Isso seria o mesmo que beber o sangue destes homens que arriscaram a sua vida para trazê-la. E assim ele não tomou daquela água. Foram essas as coisas que os famosos 3 fizeram. Abissai, irmão de Joabe, a mãe deles era Zeruia, era o líder dos famosos 30. Com a sua lança, ele lutou contra 300 homens e os matou, ficando famoso entre os 30. Abissai era o mais famoso dos 30 e se tornou o líder do grupo, mas ele não era tão famoso quanto os 3. Benaías, filho de Jeoiada, da cidade de Cabzeel, foi um soldado famoso e praticou muitos atos de coragem. Ele matou 2 grandes guerreiros moabitas. Em um dia de neve, desceu numa cova e matou um leão.
Ele matou também um egípcio, um homem enorme, um gigante, que estava armado com uma lança. Benaías atacou o egípcio com seu bastão, arrancou a lança da mão dele e o matou com ela. Foram essas as coisas que Benaías fez. Ele tinha uma posição de destaque entre os 30, mas também não foi tão famoso quanto os 3. Davi o colocou como chefe da sua guarda pessoal. Entre os 30 estavam Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodo, de Belém, Sama e Elica, da cidade de Arode, Eles de Pelete, Ira, filho de Iques, de Tecoa, Abiezer, de Anatote, Mebunai, de Uza, Salmão, o Auita, Maarai e Elebe, filho de Baaná, da cidade de Netofa, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, no território da tribo de Benjamim, Benaías, de Piratom, Idai, dos vales de Gaás, Abi-Albon, de Arabá, Asmavete, de Baurim, Eliaba, de Saalbon, os filhos de Jazem, Jonatas, os araritas Sama e Aião, filho de Sarar, Elifelete, filho de Acasbai, de Maacá, Eliã, filho de Aitofel, de Gilo, Esro, de Carmelo, Paarai, de Arabe, Igal, filho de Natã, de Zoba, Bani, do território de Gade, Zeleque, de Amon, Naarai, de Beerote, que carregava as armas de Joabe, cuja mãe era Zeruia, Ira e Garebe, de Jatir, e Urias, o Eteu. Houve 37 soldados famosos ao todo. E chegamos ao capítulo 24. Davi manda contar o povo. Davi manda fazer um censo para conhecer o seu poder. E isso desagrada a Deus. Davi se ensoberbece e quer fazer demonstração gratuita de poder, exibição de poder, tudo desnecessariamente. É Deus usando a própria soberba de Davi. E Davi se arrepende gravemente. E Deus fere o povo por conta desse pecado de Davi. Mas será leitura para o próximo vídeo. É isso. Etapa final da história do rei Davi. Avancemos.